Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Nina. Doutor, tenho percebido minha irmã de 16 anos bem mais para baixo desde o começo da pandemia. Ontem eu notei alguns cortes na pele dela, que ela tenta esconder e não mostrar para ninguém. Ela não está feliz nunca. Eu conto isso para minha mãe? Nina, super importante a tua pergunta. Lembrando que a gente começa em setembro agora, né, o que a gente chama de Setembro Amarelo, que é um mês de alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. Tua irmã tá mais para baixo desde que começou a pandemia, isso está acontecendo com muita gente. Os mais jovens têm sentido muito o impacto do isolamento social, do distanciamento dos amigos, do afastamento da escola. Se a gente não cuida bem da saúde mental da gente, a gente pode eventualmente migrar para um quadro de depressão, que eu acho que é a tua preocupação. Esses cortes que você percebeu na pele dela são um sinal de alerta. Se eles são intencionais e eles não estavam aí, pode ser que essa ansiedade, essa depressão dela estejam fazendo com que ela tente aliviar esse sofrimento de alguma forma. Isso é complicado, é perigoso, porque além da cicatriz física e de não aliviar as tensões, isso é um sinalizador de um risco maior de saúde mental. Então, primeiro passo, tentar conversar com ela, ver se você pode facilitar a vida dela de alguma forma. Se você percebe que você não está conseguindo dar conta do recado, sim, é muito importante que você divida isso com um adulto, com a tua mãe, com uma pessoa próxima a vocês, que possa identificar o que está acontecendo e eventualmente levar a sua irmã para um diagnóstico, para uma consulta médica. Isso é muito importante, tá bom, Nina? Boa sorte e se cuida! E olha só a dúvida do Arthur. Doutor, é normal depois de transar com a minha esposa o nariz entupir e ter muita vontade de espirrar? Arthur, é muito interessante essa situação que você conta pra gente e ela é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Aparentemente pode acontecer uma congestão da mucosa, do revestimento do nariz, dos vasinhos que revestem internamente o nariz, e aí essa sensação do nariz entupido, muita secreção e vontade de espirrar. Ninguém sabe exatamente por que acontece essa situação. Algumas pessoas imaginam que seja uma espécie de reação alérgica por algum estímulo durante o sexo. Outros pesquisadores apontam que hormônios, liberados durante o sexo podem fazer esse nosso sistema nervoso, que tem respostas automáticas, que ele desencadeie um reflexo como esse, e isso acaba provocando esses espirros aí que algumas pessoas contam pra gente. Provavelmente esse é um resquício, de alguma resposta evolutiva, de alguma reação que a gente tem ao longo da evolução da nossa espécie. É isso aí, curioso, mas não precisa se preocupar, isso não traz nenhum grande problema, nenhuma grande dificuldade para a sua saúde, e bacana você dividir com a gente essa tua experiência. Valeu! E olha só a dúvida do Biel. Doutor, ejaculei no banheiro e minha prima sentou no vaso logo em seguida para fazer xixi. Será que pode respingar na vagina dela e ela engravidar? Biel, impossível essa situação que você está contando pra gente. Você ejaculou no vaso ou algo do gênero, provavelmente você deu a descarga, então já não havia nem esperma ali na área quando a sua prima foi sentar para fazer xixi. E mesmo que tivesse esperma dentro do vaso, vamos pensar o seguinte, é muito pouco provável, para não dizer impossível, uma gota de urina cair dentro do vaso, respingar, fazer com que o espermatozoide seja de alguma forma jogado dentro da vagina e isso trazer risco de gravidez. Isso tá mais com cara de ficção científica do que de realidade, tá? Então pode desencanar, não tem risco, só as recomendações básicas que a gente faz de saúde e de cuidados com os outros, Então se você vai no banheiro se masturbar e ejacula, deixa tudo limpinho, lava bem as mãos e vida que segue, tá bom? Valeu! E olha só a dúvida do Tato. Doutor, tem como eu parar de crescer? Eu tenho 17 anos, estou quase com 1,95 m e minha namorada tem só 1,60 m. Tá zoado nossa diferença. Ô Tato, tá zoada a diferença, mas as diferenças acontecem. E quando a gente gosta de alguém, quando a gente tá com alguém, quando a gente topa investir numa relação com alguém, não são 20, 30, 40 centímetros de altura, de estatura que vão fazer diferença, O que importa é o sentimento, o afeto, o
quanto que a gente gosta dessa pessoa. Acho que essa é a questão mais importante do ponto de vista do relacionamento. Agora, do ponto de vista biológico, que você pergunta pra gente, não tem nada pra gente fazer pra você parar de crescer. A tua estatura final tá programada pela tua genética e não dá pra gente cortar esse processo. Com 17 anos é possível que você já cresceu tudo que você tinha pra crescer ou já quase bateu a tua meta, a tua programação genética. Então, pode ser que você ganhe alguns centímetros ainda, mas provavelmente pouca coisa. E em relação à diferença com a sua namorada, imagino que não seja nenhum grande problema. Vocês podem usar a criatividade e a imaginação para ficarem juntos sem que isso atrapalhe a vida de vocês, tá bom? Boa sorte e um abração. E olha só a dúvida da Melissa. Doutor, sou virgem e cometi a bobagem de ter experimentado o vibrador da minha irmã, só que ela tem namorado. Eu posso engravidar? O vibrador estava dentro de uma sacola e ela não tinha usado naquele dia. Não, Melissa, você não corre o risco de engravidar por ter compartilhado o vibrador da sua irmã. Para você ter engravidado, a gente teria que pensar numa situação hipotética em que a sua irmã estivesse transando com o seu cunhado, ele tivesse ejaculado e o vibrador ainda com sêmen fresco que tivesse sido colocado dentro da sua vagina. Você teria que estar ainda no período fértil. Então, são tantas hipóteses que tornam virtualmente impossível o risco de você engravidar dessa forma. Não rola, não acontece. Agora, o alerta vai no seguinte sentido. A gente recomenda que cada pessoa tenha o seu vibrador próprio e que não divida com ninguém. Por quê? Porque, eventualmente, sua irmã ou seu cunhado podem ter uma IST, uma infecção transmitida pelo sexo, e o micro-organismo causador dessa infecção pode passar para você quando você introduz o vibrador na sua vagina e você pode desenvolver uma infecção, um corrimento e por aí vai. Se as pessoas compartilham o mesmo vibrador, é fundamental que ele seja muito bem higienizado e seco entre um uso e outro, e dependendo do formato dele, você pode até usar uma camisinha com uma barreira extra de proteção, tá? É isso aí. E olha só a dúvida da Lúcia. Doutor, é verdade que quem começa a fazer triatlo passa a gostar mais de esporte do que de sexo? Meu marido inventou essa moda e tem me deixado na mão. O que eu faço? Ô Lúcia, durante a vida de casado, as pessoas procuram realmente fazer coisas diferentes, criar oportunidades, criar momentos. E se seu marido nunca fazia triatlo, mas ele sempre gostou de esporte e de repente ele começou a fazer triatlo, não é por isso que ele vai deixar de fazer sexo com você. Muito pelo contrário, né? Ter uma atividade física regular, uma atividade de maior intensidade, tudo isso pode até aumentar a libido, o desejo dele e, por tabela, a vida sexual de vocês tem todo o potencial de ficar melhor do que está. Óbvio, né? Que se ele tem uma prova, se ele está às vésperas de fazer uma grande competição, ele vai estar focado, ele vai estar investindo mais nisso, ele talvez tenha uma diminuição aí da atividade sexual dele. Mas isso é uma coisa muito focada, é uma coisa com tempo limitado. Agora, se ele começou a fazer triatlo e a vida sexual de vocês começou a piorar, possivelmente não tem a ver com triatlo, tem a ver com alguma questão entre vocês. Por isso que é importante conversar, pensar em fórmulas para inovar o que está acontecendo no relacionamento de vocês, para que vocês voltem a ter uma frequência sexual que seja bacana, que seja boa para vocês dois, tá bom? Boa sorte, Lúcio! Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí! Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Doutor